Bom dia, galerinha. Mais uma mensagem aqui. Hoje eu quero falar a respeito de vocês, até mesmo sobre para Deus fazer um milagre, às vezes temos que fechar a porta para Ele poder abrir portas. E para Ele fazer o milagre, você precisa abrir porta e fechar certas portas. Você está entendendo? Apocalipse. Eis que tua porta eu bato. Abre. Deixa ele entrar para o milagre acontecer. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele entra para mudar. Você viu o que aconteceu na vida de Zaqueu. Você entendeu? Meu amigo, eu vou te ensinar o segredo para você receber o milagre. Primeiro, apresenta o milagre que você precisa em oração. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vem em secreto, recompensará. Se teu pai é Deus, meu amigo. Ele quer que você pare de falar da sua vida para os outros. Você entendeu? Ficar abrindo a sua boca para os outros, contando seus sonhos, seus projetos para os outros. E feche a porta e vá falar no secreto com ele. Feche uma porta para as pessoas, para parar de falar, você falar da sua vida para o mundo, para os outros, e abre outra porta, seu coração. E ele que vai ver o que está no secreto do seu coração. E ele vai te recompensar publicamente quando ele realizar o milagre na sua vida. Tá entendendo? Certas portas para se abrirem, você precisa fechar algumas. Você entendeu? Como a viúva fechou. A viúva, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, tinha acabado de perder o marido. Ele tinha deixado uma dívida. O credor foi até ela cobrar essa dívida. Ela foi até o profeta, falar com o profeta Eliseu, que era o nome do profeta Eliseu naquela cidade. Chegou lá, ela falou: o credor foi até minha casa, disse isso, 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 vai ficar com meus filhos se eu não conseguir pagar a dívida, vai levar meus filhos escravos para eles trabalharem para ele como servos para quitar a dívida. Está entendendo? Os filhos dela iam ser escravo dos credores dela ali. O marido que deixou a dívida, não era nem dela. Essa mulher tinha perdido o marido. Eu falei ontem a importância de você se levantar, como Davi se levantou. Ela podia ficar chorando e não dar nem ouvido para os credores. Você entendeu? Que a dívida era até do marido. Mas ela tinha amor pelos filhos. Tem amor pela sua vida. Tem amor pelo que você tem. Se levante. Ela logo perdeu o marido e foi até o profeta. Olha a decisão dela. Ela podia ficar chorando. Ela teve a atitude de ir até o profeta porque ela queria uma solução para pagar a dívida. Você entendeu? E o que o profeta fez? A direção. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher dos discípulos, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que ele temeu o Senhor. É chegado um credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me o que é o que você tem na sua casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então em casa ela tinha uma dívida, que seu marido deixou, entendeu? E uma botija de azeite. Quando a gente tem perca, a gente não enxerga nem o pouco que a gente tem. Deus é poderoso para pegar aquele pouco e transformar no muito. É o princípio que eu já falei para vocês nos outros vídeos, que é dando que se recebe. Você entendeu? Ela deu esse pouco de azeite para o profeta Eliseu. E ele, usado por Deus, deu a direção para ela do que ela fazer. Quando você se dá o pouco que você tem, que você acha que não é nada, Deus faz a multiplicação. Vamos ver? Então disse ele, vai, versículo 3. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas e não poucas, ou seja, muitas vasilhas ele mandou ela pegar. E ela foi, ela obedeceu. Obediência gera bênção. Está entendendo?
E se essa mulher não tivesse comunhão, amizade com os vizinhos, ela ia conseguir? Os vizinhos iam emprestar? Se ela fosse uma vizinha chata? Não. Tenha comunhão com seu vizinho. Mesmo que ele te trate mal, trate ele com amor, porque uma hora quem pode precisar dele é você. Ela precisou. O profeta falou para ela pegar muitas vasilhas. Vamos ver o que aconteceu. Vai e pega muitas vasilhas e não poucas, os seus vizinhos. Versículo 4. Então, ó a segunda direção que ele falou para ela, hein? Primeiro mandou ela ir lá, pegar vasilhas. A outra direção. Entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. O que ele mandou ela fazer? Fechar a porta, meu irmão. Fecha a porta. Trabalha em silêncio, porque no silêncio Deus está trabalhando. Você e Deus. Você entendeu? Fecha a porta. Mateus 6,6 diz: quando orares, fecha a porta. Quando orares, fecha a porta. Presente para Deus. Entendeu? Ele que é o que vê que está no oculto. Ele vai te recompensar publicamente, como fez com esta mulher. Você entendeu? O que ela fez? Fez tudo conforme ele falou. Partiu dali, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Chegavam as vasilhas que os filhos levavam para ela, e ela enchia. Olha o versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela, um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Por que o azeite parou? Porque acabou as vasilhas. Deus quer fazer mais na sua vida. Você está com uma estrutura capacitada para receber mais, ou está de baixa estatura espiritual, como Zaqueu estava? A Bíblia falou que ele era de baixa estatura. Tamanho físico, tamanho espiritualmente. Você entendeu? Você precisa se capacitar, se qualificar para Deus fazer mais na sua vida. Tá entendendo? Faltou vasilha. Deus tinha mais azeite para ela. Mesmo assim, ela conseguiu o milagre? Conseguiu a bênção? Conseguiu o azeite de sobra para vender e sobrar para pagar os seus para pagar os credores e ainda para viver com seus filhos? Sim, a Bíblia relata que sim. Você está entendendo? Mas ela podia ter tido muito mais para abençoar os vizinhos e tudo, se tivesse mais vasilhas. Tá entendendo? Quando você se capacita, que você tem mais, Deus vai fazer de acordo com o que você pode. A sua estrutura. Trazer as talhas. Casamento lá. Ele falou. Os discípulos trouxeram. E se eles não tivessem trazido as talhas? Como que ele ia fazer a transformação do vinho? Certas coisas. Milagres acontecem quando você faz a sua parte. Quando você obedece ao profeta Eliseu. Ela obedeceu. Hoje o profeta aqui está falando para você, José Nunes. O profeta é aquele que está dando a palavra. Hoje eu estou ministrando essa palavra para você. Você tem o livre-arbítrio. Obedecer a palavra ou desprezar. Ele diz: crê nos meus profetas e prosperareis. Ao que desprezar a palavra, este perecerá. Você que decide. Você vai fechar a porta do seu quarto? Vai abrir a porta do seu coração? Vai fechar a porta do seu... as portas que Deus está mostrando para você que você tem que fechar? Como eu falei ali no começo. Amiga, o meu casamento tá tão ruim, meu marido tá isso e aquilo. Aí você vai e deixa ser influenciada por a sua amiga e termina com o seu marido. Depois quem pega o seu marido é ela mesmo. Você entendeu? Por quê? Porque você abriu a porta do seu coração, você soltou tudo que estava no seu coração, passando necessidade no casamento com o seu marido, para a sua amiga. E ele disse, Mateus 6,6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai. E ele que vê o que está no secreto te recompensará publicamente. Para Deus te recompensar, fazer um milagre na sua vida, você precisa fechar certas portas. Ele está te mostrando hoje. Entendeu? Através desta palavra. A mulher conseguiu. Entendeu? Versículo 6, versículo 7. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem com o resto. Você entendeu? Ela conseguiu a bênção, porque ela obedeceu o profeta Eliseu. E você, vai obedecer o que Deus está falando para você através da palavra? Dessas palavras, desses vídeos que eu tenho feito todo esse tempo? Já recebeu o inimigo aí perante a mesa? Ele já colocou? Por que ele não colocou? Você fez a sua parte como ela fez? Se examina aí, beleza? Deus te abençoe.
Até o próximo vídeo e tenha uma ótima quinta-feira. Em nome de Jesus.